Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por parte da tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 22º domingo do tempo comum. E o Evangelho pode ser dividido em duas partes. A primeira parte será a afronta que os fariseus e mestres da lei farão a Jesus diante do não cumprimento das normas rituais que faziam parte da tradição de Israel. E o segundo momento é Jesus ensinando a multidão diante do contexto que os mestres da lei e os fariseus o provocavam. Então será nesta dinâmica que nós vamos meditar o texto de hoje. Mas é preciso também pontuar que existe um fio condutor que perpassa todo o texto: a pureza do homem diante de Deus.
Esta é a temática que leva-nos à provocação do Evangelho de hoje. E diante deste fio condutor se impõe a pergunta: como se tornar puro? E aí é necessário voltar à primeira parte do texto. Os fariseus e mestres da lei saíram de Jerusalém, capital política e religiosa de todo Israel, e vão até a Galileia, que era uma região mais pobre, onde Jesus praticamente viveu toda a sua vida pública. E chegando lá, eles vão confrontá-lo, dizendo: olha, nós temos as nossas normas, rituais de purificação, a forma como nós lavamos as vasilhas, lavamos as mãos e o antebraço até a altura do cotovelo antes de fazermos as refeições. E tudo isso não era por higiene, como muitas vezes nós fazemos. Agora, no período da pandemia, os órgãos de saúde sempre nos exortavam à questão da higiene, em lavar as mãos, em tomar cuidado antes da alimentação. Mas aqui no caso do Evangelho não era por higiene, mas era uma normativa religiosa. Por que os judeus faziam isso? Porque, de acordo com a sua tradição, eles em muitos momentos também se consideravam impuros, e diante da sua impureza, eles deveriam fazer ritos de purificação. E isso era muito comum na prática judaica. Nós tínhamos os pequenos ritos, como eram estes: o modo de lavar as vasilhas, lavar as mãos antes das refeições, mas nós também tínhamos outros ritos, que eram chamados os banhos de purificação. E por que os judeus faziam estes ritos? Porque se consideravam impuros diante de Deus, e por meio do rito, eles tinham a seguinte visão: agora nós nos purificamos. A prática religiosa realizada nos deu a possibilidade de nos tornarmos puros. Entendendo este contexto, voltemos agora ao confronto que eles farão a Jesus. Tome aí no seu folheto, versículos de 5 a 7. Vamos tomar juntos? Marcos, capítulo 7, versículos de 5 a 7. Encontraram? Vamos ler juntos? Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto em que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vamos o 8. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Olha como Jesus chega à raiz do problema. As autoridades religiosas vão afrontá-lo, dizendo que os discípulos dele não seguiam as normativas, ou seja, os ritos de purificação que deveriam ser feitos, principalmente antes da refeição. Por isso eram considerados impuros. A visão judaica
era a seguinte: o que te purificava era a sua ação diante do rito que você cumpria. E aí Jesus, diante da provocação, não vai se calar, mas vai dizer que não adiantava nada fazer os ritos de purificação se o seu coração estava distante de Deus. E pode ser que nós também estejamos dentro da igreja, mas batendo papo, conversando sem nenhuma atenção ao que a palavra quer nos dizer, com o coração distante de Deus. Às vezes com a cabeça distante de Deus, com o coração distante de Deus. Nesta perspectiva, a palavra é atualizada e quer nos provocar: não é apenas o rito religioso que me purifica, mas é a abertura do meu coração, a graça que vem ao meu encontro, que tem o poder de realizar em mim uma obra nova. A purificação, ela se dá muito mais pela via da graça, que vem ao nosso encontro e que nos transforma interiormente falando, do que apenas mérito humano, porque eu levanto todo dia de madrugada para rezar. Porque eu estou fazendo esse jejum ou esta abstinência. Porque eu estou fazendo este rito ou aquela novena. A purificação do coração humano é uma obra na qual eu me abro para que a graça de Deus opere em mim. Mas não é apenas mérito de uma ação exigente que eu pratico em nome da religião. E talvez esse seja o desafio do nosso tempo. Esse evangelho durante a semana me provocou muito. E eu quero partilhar com vocês algumas provocações. Os fariseus e os mestres da lei estavam cheios de uma certa soberba religiosa que justificavam a si mesmo. E esta soberba religiosa se dava por meio do rigor da norma e da tradição que eles aplicavam, principalmente no momento das refeições. E esta palavra também se atualiza. Um desafio do nosso tempo presente é o crescimento dos grupos religiosos chamados tradicionalistas, que têm bombardeado principalmente por meio das redes sociais, fazendo uma lavagem cerebral em muitos católicos, querendo convencê-los que é o rigorismo da norma e do rito religioso que te faz um cristão melhor e mais santo do que o outro. Então, se não vestir a roupa do jeito que você veste, se não usar os adereços religiosos que eles usam, se não comungar do jeito que eles mandam, se não participar da missa da maneira como eles orientam, você não é digno. E isso tem crescido cada vez mais. E o evangelho de hoje é capaz de tocar esta realidade para nos abrir os horizontes. E aí é muito interessante quando nós voltamos à segunda leitura. Pegue aí a segunda leitura da carta de São Tiago. Vamos aos versículos 22 e 27, lá no finalzinho do texto, os dois últimos versículos, para nós percebermos como a palavra
precisa nos purificar na prática da religião. Vamos ler juntos os 2 últimos versículos? Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir aos órfãos e às viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. olha como a segunda leitura nos dá uma lucidez. A verdadeira purificação que deve realizar na vida da pessoa humana é, em primeiro lugar, a capacidade de praticar a palavra, não sendo apenas meros ouvintes. Vir para a missa, escutar as leituras, o evangelho, a pregação e depois ir embora como se nada tivesse acontecido. Esta palavra, ela tem o poder de me transformar, ela tem o poder de me purificar quando eu tomo posse dela para a minha história. Lembrai sempre disso: sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. E na vivência da sua prática religiosa e do seu caminho de fé, mais do que ficar se apegando às normas rituais e ao rigor destes mesmos rituais, a palavra nos ensina que a vivência religiosa pede de nós uma sensibilidade, principalmente diante da dor alheia. E esta sensibilidade que gera empatia me motiva a ir ao encontro dos outros, principalmente daqueles que mais necessitam, assistir os órfãos, as viúvas em suas tribulações, porque eram 2 classes que nesse período aqui, 2 classes sociais que eram desconsideradas: a viúva depois que perdia o marido, que era o homem da casa, e as crianças quando perdiam seus pais. Eram classes minoritárias, vulneráveis e excluídas pela sociedade deste tempo. Então, a prática religiosa precisa nos sensibilizar a ir ao encontro dos que mais sofrem, dos mais necessitados. Por que meditar isso diante da provocação do Evangelho? Porque você, no caminho de fé que exerce, na prática da religião que você vive, as normas religiosas não podem te colocar num pedestal, porque você cumpre estes ou aqueles preceitos e se acha melhor do que os demais que estão sofrendo ou que de repente não praticam. A verdadeira prática religiosa pede de nós uma sensibilidade que nos aproxime dos demais. E hoje os movimentos tradicionalistas que têm se espalhado pela igreja têm feito o contrário. Tem te convencido que se você segue a linha ideológica religiosa que eles te impõem, você não pode se misturar com os demais, porque senão você vai se manchar, você vai se contaminar. E aí nós vamos criando um distanciamento que talvez poderia ser chamado de distanciamento religioso. Por não praticar a religião como eu pratico, eu faço o quê? Me distancio, não quero me envolver com aquela pessoa. E a palavra deste domingo te convoca ao contrário. A verdadeira fé e a verdadeira prática religiosa faz com que você se aproxime dos demais, principalmente daqueles que mais necessitam. E nesse ponto, o Evangelho é muito lúcido. E aí deveríamos nos perguntar: por que os fariseus entram
neste sistema exteriorizado da prática religiosa e um tanto quanto até escravizador. Por que eles vão nesta perspectiva? O Evangelho também é muito lúcido, porque o apego às normas religiosas e à tradição serviam para disfarçar a perversidade do coração. Esse é um conteúdo muito profundo. Os fariseus e mestres da lei se escondiam atrás da norma religiosa e do rigor que eles impunham e cobravam dos demais, para esconder a sua perversidade. Padre, e qual era a perversidade do coração dos fariseus e dos mestres da lei? Vamos ao Evangelho. Jesus agora vai chamar a multidão e vai abrir o jogo. Vamos dos versículos 14 ao 22, que é seguido aí. Vamos juntos? Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Minha gente, será que nós vivemos realidades que envolvem essas situações que o Evangelho acabou de pontuar? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Para vocês verem como o Evangelho continua atual. Jesus faz uma mudança copernicana nesta lente religiosa. Porque enquanto os judeus diziam que era o alimento que você comia que te tornava impuro, um exemplo, o judeu não come carne de porco, porque ele acredita que o porco é um animal impuro. Então, se você comesse carne de porco, logo você se tornaria impuro. O judeu acreditava que se você não fizesse os rituais de lavagem das mãos, do antebraço, antes das refeições, se você se alimentasse com as mãos sujas, você estava impuro, porque não cumpriu o rito de purificação. Então, a purificação, ela se dá de maneira exterior pelo rito que a própria religião estabeleceu. E cumprindo o rito, que era exterior, logo o judeu acreditava que ele estava puro. E agora Jesus vira esta lente dizendo que o que torna o homem impuro não é aquilo que vem de fora, mas aquilo que sai de dentro. A norma religiosa praticada com muito rigor me legitima a uma soberba religiosa e ao mesmo tempo é capaz de legitimar em mim uma perversidade na qual eu não permito com que a força da palavra chegue às raízes mais obscuras da minha existência, onde habita a maldade, as imoralidades, os adultérios, as ambições, as fraudes, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo. Então é muito mais fácil se apegar à norma e ao rigor da religião do que permitir com que a força da graça
chegue às raízes mais obscuras da nossa existência. Local por excelência que necessita de purificação, que necessita da graça que nos transforma por inteiro. E aí vem um texto muito interessante de Bento XVI, dizendo que a purificação não é apenas o rito religioso de quem a pratica, mas é a verdade que vem ao nosso encontro. E vindo ao nosso encontro, a partir do momento que eu acolho esta verdade revelada na pessoa de Jesus e me deixo tocar por ela, assim começa o processo de purificação. A purificação não é meramente esforço humano diante do cumprimento do rigor da lei religiosa, mas a purificação verdadeira se dá interiormente quando eu acolho Jesus, a verdade amorosa revelada do Pai, que vem ao meu encontro, e ao encontrá-lo por dentro, Ele faz uma obra nova e é capaz de me purificar por inteiro. Mais do que se apegar à norma que te escraviza e que te maltrata, que te distancia dos demais, se apegue à verdade e ao amor que se chama Jesus, que tem o poder de nos transformar interiormente falando, de nos purificar diante de todas as nossas maldades, diante de todas as nossas ambições desmedidas, das nossas fraudes, do nosso orgulho, da nossa calúnia, da nossa inveja. O movimento religioso, ele precisa ser libertador. O salmo do domingo passado: provai e vede quão suave é o Senhor. E de repente nós queremos os movimentos radicais que nos possibilitam um falso estereótipo de Deus, uma falsa imagem de Deus, de um Deus muito vingativo, de um Deus mau, de um Deus sádico. Irmão, irmã, faça uma experiência de fé que te aproxime da beleza, da verdade que é Jesus, da beleza, da graça, do amor dele, que se derrama cada dia da nossa vida, e que nos purifica por inteiro. Provai e vede quão suave é o Senhor é suave, e consequentemente, a prática que nós fazemos da religião, precisa nos possibilitar a suavidade de Deus, que também nos torna suaves. O evangelho de hoje é muito lúcido, e aí eu quero encerrar com o último versículo. Volte lá no evangelho, versículo 23, para nós fecharmos. Vamos ler juntos? Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Então ela sai de onde? De dentro. Para que o verdadeiro processo de purificação aconteça, Jesus precisa ir onde? Dentro. Dentro do que? Da sua vida. Dentro do seu coração. Como eu dizia agora há pouco, nos abismos mais profundos da sua alma, onde podem habitar as más intenções, as imoralidades, os adultérios, as ambições, as maldades, as fraudes, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo. É lá que o Senhor precisa entrar, é na dimensão de dentro. E muitas vezes nós apegamos à dimensão religiosa apenas de fora, e aí não há mudança, porque a verdadeira mudança não começa pelo modo da pessoa vestir, não começa pelos adereços religiosos que ela utiliza, mas a verdadeira transformação é aquela que começa de dentro. Então, que neste domingo de hoje,
cada pessoa, diante desta palavra proclamada, possa se perguntar: quais são as realidades internas da minha vida que Jesus precisa adentrar? Qual é o meu modo de conceber, de agir e de viver que Jesus precisa transformar? Quais fases da minha vida se tornaram tanto quanto poluídas e que hoje precisam desta purificação que somente o Senhor pode me oferecer? Peçamos uma prática religiosa que nos dê a graça da leveza de Deus, para que nós também nos tornemos leves, puros, santos e irrepreensíveis, como vai nos dizer a própria palavra. Peçamos uma prática religiosa que não nos distancie dos demais, mas que nos leve à graça da empatia, da fraternidade, da solidariedade, de nos aproximarmos principalmente daqueles que mais necessitam. Queiramos uma vivência da fé que não nos leve a uma soberba religiosa de se colocar diante do pedestal dizendo que eu sou melhor do que o outro, mas peçamos uma prática de fé que nos leve à solidariedade e à fraternidade, da empatia, de ajudar os que mais necessitam. E de fato, ao ouvirmos esta palavra e ao tornarmos praticantes dela, esta palavra tem o poder de nos purificar. Por isso, irmãos e irmãs, neste momento, peçamos: qual é a dimensão da minha vida interior que hoje precisa ser purificada? Então, por um instante, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e faça esta investigação interior. O que hoje na minha vida precisa ser purificado? Quais são as minhas maldades, as minhas ambições, as minhas calúnias, as minhas invejas, as minhas faltas de juízo, que hoje precisam ser tocadas pela força da palavra para que elas sejam purificadas? Apresente o Senhor e peça: purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. Quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens pra mim. Quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. Quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens pra mim. Purifica-me, purifica-me. Aquilo que não é de Deus eu não quero pra mim. Eu me esvazio e peço que venhas me encher. Purifica-me, purifica-me. Aquilo que não é